Todo mundo encontrou? Colossenses 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela porção da palavra. Te pedimos que o Senhor fale além de nós, além do homem, Senhor, além do estudo, além da preparação humana. O Senhor fale conosco através do Teu Espírito, através da unção do Senhor. Fala com a Tua igreja, edifica a Tua igreja. Traz-nos fundamento, traz-nos base, Senhor. Prepara-nos, Pai, para esse andar com o Senhor. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Paulo aqui, o apóstolo Paulo, à igreja de Colossenses, aos irmãos em Colossos, traz uma instrução importante voltada a todos aqueles que receberam a Cristo. Vocês já devem ter falado e ouvido muitas vezes essa expressão, né? Você já recebeu a Cristo? Você já recebeu ao Senhor? Isso é bíblico, né? Você vê aí, ele fala aqui sim, ora, como recebestes Cristo Jesus. Então há uma instrução, né, para todos estes que receberam Cristo Jesus. Ou seja, que já conhecem ao Senhor, que já se entregaram a vida, né, a sua vida a Ele. Tá? Então Paulo diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E aí ele fala como? Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, nele crescendo em ações de graças. Em outras palavras, Paulo aqui está falando o seguinte, irmãos, à igreja de Colossos. Já que então vocês receberam a Cristo, já que vocês então tiveram uma experiência com o Senhor, entregaram a sua vida ao Senhor, então assim, olha só, né? Desta forma vocês deverão andar nele. Paulo aqui traz 4 fundamentos, irmãos, do nosso caminhar com Cristo. Nós andamos em Cristo, segundo a palavra do Senhor, desta forma. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé e nele crescendo em ações de graça. Irmãos, no estudo de hoje, nós vamos passar por esses 4 fundamentos do nosso caminhar com Cristo, do nosso andar com Cristo. Nós temos aqui, irmãos, diante de nós, fundamentos da caminhada cristã. Assim andai nele. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos, irmãos. Tem dia, tem noite que nosso estudo é para falar sobre fundamento da vida cristã. Nós precisamos estar fundamentados. Não precisamos? Nós precisamos de fundamento. Nós precisamos saber, né, entender, conhecer os fundamentos da vida cristã, do andar com Cristo. Então, sem demora, irmãos, vamos por partes. Tem 4 fundamentos aqui e nós vamos avaliar rapidamente cada um deles. Amém? Então vamos lá. Primeiro fundamento. A palavra diz aí, assim andai nele. Nele, radicados. Alguém aqui sabe o que significa radicado? Com raiz. Não é radical, né? Neles radical. Não, é radicado. Muito bem, mas é isso mesmo. Mas olha só, segundo o dicionário, radicado é algo que se encontra enraizado, arraigado, ou seja, né, que criou raiz, né, que se encontra estabelecido, fixado em um terreno. Irmãos, nós como cristãos, né, uma vez que recebemos a Cristo, como aí diz a palavra, né, ora, assim como recebestes a Cristo, uma vez que recebemos a Cristo, uma vez que temos, né, aquela experiência inicial de conhecer ao Senhor, de entender os caminhos do Senhor inicialmente, uma vez que recebemos então a Cristo, então, irmãos, passamos a andar nele, e andando nele como?
radicados. Temos que ter consciência disso. Que nele, irmãos, em Cristo, nós fomos o quê? Radicados. Ou seja, em Cristo nós fomos o quê? Fixados. Em Cristo nós fomos o quê? Estabelecidos. Nós criamos raízes, irmãos. Há um fundamento, há um terreno, irmão, no andar com Cristo. E esse terreno é Cristo. Nele, radicados. Cristo é o terreno, irmãos, que nós, pela graça de Deus, fomos estabelecidos. Há um campo que nós fomos fixados, colocados, e esse campo é Cristo. Vamos ver alguns textos que nos ajudam a ver isso, tá? Alguns textos que falam sobre esse assunto e outros, mas de uma maneira diferente. Quando Paulo fala sobre radicados, há vários textos que falam sobre isso. Vamos ver só alguns, 3, para a gente ter uma ideia melhor do que Paulo está falando aqui. Então, olha só, abre comigo em Efésios, capítulo 2, verso 1 a 6. Nós estamos falando aqui, irmãos, da obra objetiva de Cristo. Nós estamos falando aqui da obra da graça, da obra inclusiva. Olha só, Efésios 2, verso 1 a 6. Olha que interessante como Paulo vai colocar esse assunto, e claro, tem outros aí no meio do texto, a gente vai se fixar nesse, mas como Paulo coloca esse assunto de uma maneira diferente. Olha só que interessante. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando o quê? Vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo o quê? As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Você sabe do que nós éramos filhos? Da ira, como também os demais. Quem são esses demais? Quem ainda continua andando segundo o curso do mundo, quem ainda continua andando segundo o espírito da desobediência. Esses que ainda andam dessa forma são o quê? Segundo a Bíblia, irmãos, a palavra, fundamento bíblico, filhos da ira. Bom, aí ele continua, verso 4. Mas Deus, olha só, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, olha só, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, olha só agora essa expressão, juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, olha lá, irmão, onde nós estamos. Olha só, nos lugares celestiais, olha essa expressão, em Cristo Jesus. Irmãos, onde nós fomos colocados? Pela graça do Senhor, pela riqueza da misericórdia do Senhor, pelo grande amor que nos amou. Onde nós fomos colocados? Hein, irmãos? Em Cristo, com Cristo. Ele nos deu vida com Cristo. Juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a obra objetiva. Não sei se você reparou aí, ele fala sobre a ressurreição. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. Vou tentar explicar isso de uma outra forma. Irmãos, todos nós, pelo pecado,
Estávamos mortos e éramos o quê? Filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, né? Como diz aí a palavra, por causa do seu grande amor, o que Ele resolveu fazer? Ele, por seu grande amor, nós estando mortos, Ele, em Cristo, resolveu nos dar vida. Ele nos coloca em Cristo. Ele nos inclui em Cristo. Quando? Na obra redentora. Na cruz. Juntamente com Ele, diz a palavra, nos ressuscitou e nos fez assentar, irmãos, em lugares celestiais em Cristo. Isso é uma obra divina. Isso é uma obra que eu e você não temos participação nenhuma. Quem fez isso? Partiu de quem? Quem que executou isso? Deus em Cristo Jesus. Essa é a obra da graça, essa é a obra da misericórdia, essa é a obra do grande amor. Nós mortos, diz a palavra. Nós o que, irmãos? Andando outrora segundo o curso do mundo, segundo o espírito da desobediência. Irmãos, nós assim. E Deus faz o quê? Ele nos dá vida juntamente com Cristo. O receber a Cristo é por meio da graça perceber, notar essa obra divina. Esta obra, é aceitar esta obra divina pela fé. É crer nessa obra divina. É entender, ter convicção, aceitar, é receber espírito de revelação, enxergar que em Cristo eu passo a ter vida com Cristo, em Cristo. Quando Deus ali, na obra consumada, ressuscita o seu Filho Jesus, olha que maravilhoso isso, que bendito isso. Deus inclui todos nós pecadores. Juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou. Esse é o primeiro texto. Então, irmãos, nós estamos falando do quê? De nele radicados. Nele como um terreno. Neles como um lugar que nós fomos colocados. Nele fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma verdade espiritual, irmãos, que a gente enxerga hoje. Você não vai enxergar que você está nos lugares celestiais lá no céu. Isso é uma realidade para hoje, para agora. Irmãos, quando isso vai acontecer? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Isso passa a ser uma verdade quando eu passo a enxergar na minha vida. Passa a ser uma verdade na minha vida quando eu passo a enxergar isso. Pela graça, pelo Espírito Santo, pela ação de Deus, do próprio Deus em minha vida. Me dando entendimento, me dando visão, me dando revelação da palavra. Eu passo a enxergar essa verdade. E essa verdade passa a ser a minha verdade. Irmãos, esse é o primeiro texto. Tem mais, olha só. Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Eu falei para vocês que hoje a gente vai falar sobre fundamento. Colossenses 1, 13 e 14. É um outro texto que fala também desse assunto, mas agora também de uma outra maneira. Olha só. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho no seu amor. Olha essa expressão. No qual temos a redenção, a remissão de pecados. Como eu disse a vocês, o que Deus faz na cruz, irmãos? Em Cristo. Deus não somente nos dá vida juntamente com Ele, mas Deus nos transporta. Por isso que eu estou falando de obra objetiva. Não há participação nossa, isso é uma obra divina da graça. Deus em Cristo nos transporta, irmãos. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor, aonde nós temos a
redenção. Olha onde está a redenção, irmãos. Está vendo? Aonde? No reino do Filho do seu amor. Lá nós temos redenção. Está vendo, irmãos? Qual é o terreno que nós estamos radicados? No reino do seu amor, no qual ali nós temos redenção, a remissão dos pecados. Mais um texto. Colossenses 3, verso 1 a 3. Novamente, um outro texto que fala também desse assunto, novamente de uma outra maneira. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, está vendo que ele repete aí, só que o que ele fala lá em Efésios? Fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ele não fala, você vai ser ressuscitado. Esse texto ele não está falando da ressurreição do corpo, irmãos. Da ressurreição desse corpo que haverá de acontecer, né? Na glorificação do corpo. Esse texto fala sobre uma ressurreição que nós já passamos. Que ressurreição é essa? Dessa obra objetiva na cruz. Juntamente, irmãos, com Cristo. Ora, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, aí ele diz assim, então buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque, olha só, morrestes. E a vossa vida, olha essa expressão, não estará, está, aonde? Oculta, de novo, juntamente com, irmãos, Cristo em Deus. Olha as expressões, irmãos. Juntamente com, certo? Em Deus. Irmãos, temos que ter consciência que nós fomos radicados em Cristo. Nós fomos fixados em Cristo. Há um terreno que nós fomos colocados pela graça, pela riqueza da misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus. Nós fomos colocados em Cristo. Nós fomos implantados lá em Cristo. Quando Ele morre e ressuscita, sabe quem está lá juntamente com Ele? Quem está lá? Quem? Juntamente com Cristo, se fostes vós ressuscitados juntamente com Cristo. Irmãos, essa é a maior revelação da Bíblia. Essa é a maior experiência espiritual que a gente pode ter. Enxergar você juntamente com Cristo. Você juntamente com Cristo em toda a obra da redenção. Você radicado, fixado em um terreno de amor, em um reino de amor, que é Cristo em Deus. Irmãos, você já ouviu falar da expressão união com Cristo? Esse texto fala sobre união com Cristo. Nós estamos aqui falando sobre a nossa união com Cristo. Nele fomos radicados. Nossa vida, diz a Bíblia. Nossa vida, a vossa vida, olha, diz aí, está. Não estará, não. Está. Aonde, irmãos? Oculta. Juntamente com Cristo Jesus. Esse oculta é muito interessante. Porque essa é uma verdade, querendo nós ou não, experimentando nós ou não, a nossa vida está com Cristo, mas ela está oculta. Eu posso não estar enxergando. Eu posso não perceber isso. Isso pode não ser uma verdade aos meus olhos.
A nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Se você quer passar a enxergar isso, ele dá aqui algumas dicas. Buscar as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Irmãos, por que isso é fundamento da nossa caminhada cristã? Paulo diz lá em Colossenses, assim andai nele, radicados. Por que, irmãos? Porque essa é a experiência da vida cristã. Eu lembro de um testemunho. Quantos aqui conhecem o pastor Samuel Doctoria? Já ouviram falar? É um irmão, um missionário que veio aqui várias vezes, mas anda bem sumido, né? Já nem tenho mais notícias sobre ele. Mas eu lembro de uma coisa que ele falava sempre. Ele era um irmão, não sei se é ou é ainda, faz tempo, não tenho notícia dele. Mas quando ele estava aqui, ele falava assim, né? Ele era um missionário, andava para todo lugar, né? Ia para várias partes do mundo, pregava Jesus em todo lado. E sempre quando alguém ligava para ele, e às vezes o irmão falava assim, ô irmão Samuel, onde o irmão está? Né? Ele falava assim, eu estou em Cristo, e Cristo está em mim. Não, os irmãos queriam saber que lugar, né? Que cidade, que planeta ele estava. Daí ele fala assim, não, meus irmãos, aonde você está? Eu estou em Cristo, ele repetia. E Cristo está em mim. Isso tem para alguns irmãos, é tão forte, é tão profundo, que passa a ser a única e absoluta verdade da vida dele. Aonde você está, irmão? Radicado aonde? Na nossa caminhada cristã. Entendeu? Podemos estar radicados em muitos lugares, viu? Em igrejas, religiões, não é verdade? Conselhos de tal, e um monte de coisa. Irmãos, assim andai nele, radicados em Cristo Jesus. Raízes fundas, fixadas, estabelecidas em Cristo Jesus. A sua vida está oculta juntamente com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Esse é o primeiro fundamento. Vamos para o segundo. Segundo fundamento. A palavra lá diz em Colossenses, assim andai nele radicados, e depois ele fala edificados. Esse é o segundo fundamento. Note que interessante, irmãos. Nós andamos em Cristo, nele radicados, como acabamos de ver, né? Nele estabelecidos, fixados, juntamente com Cristo. Irmãos, a minha experiência com Cristo tem que ser assim, junto com Ele. Entendeu? Como que você tem que viver a vida cristã? Junto com Ele, do começo ao fim. Juntamente com Cristo. Esse é o desafio para nós, né? Porque às vezes a gente quer andar a nossa caminhada cristã um pouquinho a par dele. Muito a par dele, né? Então vai falar nele, né? Nele, radicados. Bom, irmãos, aí ele fala assim, né? Nele radicados, mas não somente radicados, nele também edificados. Eis aqui um conceito do Evangelho muito importante para todos nós. E a gente tem que ter consciência disso. Irmãos, em Cristo nós fomos fixados, nós fomos radicados, mas não só isso. Em Cristo, uma vez radicado, uma vez fixado nele, somos o quê? Edificados. Cristo para nós é um terreno onde nós somos fixados. E em cima desse terreno, fixados sobre esse terreno, nós somos o quê? Edificados. Nós somos construídos. Irmãos, dia a dia em Cristo nós somos edificados e dedicados a Ele, ao próprio Senhor. Sabia disso? Fundamento da vida cristã. Fundamento da nossa caminhada cristã. Em Efésios, novamente, abre comigo. Capítulo 2, verso 19 ao verso 22, diz assim.
Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. De novo, o texto está falando dos dois, né, irmãos? Do radicado e do edificado. Aí ele continua. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cristo para nós, irmãos, é um lugar onde nós estamos fixados, arraigados. Deveríamos. Cristo é para nós a nossa raiz, o nosso terreno, para que assim, nele, em Cristo, sejamos o que, irmãos? Edificados. Edificados para a habitação, olha só, não minha nem sua. De quem? Do próprio Deus no Espírito. Ou seja, para Ele mesmo. Fazer morada onde? Em você. Paulo diz à igreja, assim andai neles, radificados e edificados nele. Irmãos, porque nele, irmão, nós somos um edifício que deve estar bem ajustado. Olha que interessante essas expressões. Que cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, nós uma vez colocados em Cristo, não foi lá para você ficar você coloca uma rede lá e fica balançando, está em Cristo, aleluia. Irmãos, uma vez que você é colocado em Cristo, essa é a obra da graça, você está radicado em Cristo, Deus ali quer fazer uma obra. Que obra é essa? Deus quer edificar você para dedicar a Ele. Para que você seja um santuário, habitação de Deus no Espírito. Sabia disso? Sabia disso? Em Cristo, nele estamos radicados e nele edificados. Esse é o propósito, irmãos. A cruz, eu já falei isso para vocês, tem um propósito que inclui salvação, mas o propósito não é a salvação. O fim, eu já disse isso para vocês, não é a salvação. Qual é o fim? Qual é o fim? Irmãos, vocês estão sendo edificados para que vocês se tornem bem ajustados. A gente vem parar nesse terreno aqui desajustado. Aí a gente precisa o quê? Ser edificado para santuário dedicado a Ele, o Senhor. O fim está onde, irmãos? Nele. Deus inclui você numa obra que visa Ele mesmo. Sabia disso? Não? Vamos ler um outro texto. Eu não separei aqui, mas ainda em Efésios, olha só. Capítulo 5. Isso a gente tem que guardar, irmãos. É fundamento da nossa caminhada cristã. Olha só, capítulo 5 de Efésios, do verso 22 em diante diz assim. Olha só.
Não, vamos antecipar. Vamos lá para o verso 25, que já fala dos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo sido purificado por meio da lavagem de água pela palavra, guarde esse para, irmãos, para a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, na obra redentora da graça, Deus se entrega por amor a nós, mas quando Ele se entrega ali, Ele visa um fim. O fim não é nós, o fim é apresentar a Ele mesmo uma igreja gloriosa. Dá para entender a diferença? Dá? Nós fomos incluídos nesse propósito divino. Pela graça. A redenção nos foi entregue, está ao nosso alcance, mas o fim é apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa sem defeito. Tudo que nós temos. A salvação é uma consequência desse trabalhar. A salvação, ela é a ratificação, certo? Esse é um fundamento. Mas tem um outro fundamento, a edificação. E tem mais dois, daqui a pouco a gente vai falar, ainda não parou por aí. Então, irmãos, nele somos o quê? Radicados e nele edificados para Ele mesmo. Amém? Alguém tem alguma coisa para falar? Quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Terceiro fundamento. A palavra lá em Colossenses diz, assim andai nele, radicados, edificados, e aí vai entrar o problema. Confirmados na fé. Esse, irmãos, de todos os 4 fundamentos que a gente vai ver aqui hoje, provavelmente esse terceiro é o que menos nós temos consciência e que mais deveríamos ter atenção a ele. Porque o primeiro fala sobre a obra objetiva. O segundo fala sobre o propósito da cruz. A cruz é uma obra objetiva que tem um propósito divino, e o terceiro fala sobre a obra subjetiva, onde eu e você temos participação. Onde eu e você somos coparticipantes. Irmãos, olha só. Segundo a palavra do Senhor, em Cristo somos radicados, certo? Em Cristo somos edificados. E olha só, em Cristo somos também confirmados. Aí que está o problema. Aí que tá o X da questão. Irmãos, há uma confirmação da fé. Há uma confirmação. Guardem bem o que eu tenho a dizer a vocês, irmãos. Uma vez em Cristo, uma vez radicados, fixados, somos construídos e edificados. Então, o que acontece? Somos também confirmados. Há uma confirmação. Em Cristo há uma confirmação da fé, que você pode trocar por provação. Você deve ser aprovado. Isso é fundamento da nossa caminhada cristã. Tiago, o apóstolo Tiago, provavelmente foi o que melhor leu esse fundamento da vida cristã, foi o que mais provavelmente o que melhor entendeu, leu isso diante de Deus e descreveu isso na sua carta. Vamos dar uma olhada. Olha como ele escreve. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e depois verso 12.
são os fundamentos da vida cristã, irmão. Olha só. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3, depois do verso 12. Diz assim, meus irmãos, para quem ele está falando isso? Que fique bem claro, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, aqueles paradoxos da vida cristã, né? Vai ter alegria passar por provação, meu irmão. Ele está falando isso. Meu Jesus, né? Irmãos, tende por todo motivo de alegria passar por várias provações. Por quê? Não é porque você está louco, não. Não é porque você está babando, você está vivo ficando louco. Não, é porque tem uma razão. Por quê? Sabendo que a provação do quê, irmãos? Do quê? Agora, olha só. Uma vez, o que está aí? Qual que é o termo? Confirmada. Irmãos, produz perseverança. Agora olha o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, Deus, ele é gracioso, como nós vimos. Então ele inclui todos nós, todo morto, né? Andando aí pelo caminho do mundo, na carne, não é só na coisa errada. Aí põe todo mundo na graça. Inclui nós, todos nós, aonde? Em Cristo. Vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Bom, uma vez em Cristo, irmãos, somos edificados. E aí o propósito de Deus, o propósito divino na obra da redenção, sermos edificados como um santuário, dedicados ao Senhor, a Ele mesmo. Mas olha só, irmãos, Deus também é criterioso. Vocês estão lembrados daquela parábola da ceia, do banquete? Todo mundo é incluído lá na sala do banquete, mas depois o rei entra na sala assim, bom, mas quem está vestido de vestes nupciais? Bom, você não está, então sai para fora. Todo mundo foi incluído dentro da sala. Ai, que maravilha! Bom, mas não fica dentro da sala de qualquer jeito. Deu para entender? Aí entra o critério. Irmãos, confirmação da vossa fé. Provação. Aprovado. Deu para entender? Sabe por que nós passamos por tantas lutas e tantas adversidades? Que Deus quer fazer de nós o quê? Aprovados. Se a gente ainda está muita luta, muita luta, acho que não está muito aprovado ainda. Precisa aprovar. Tem alguma coisa ainda que não está segundo o critério dele. E o critério dele tem um nome. Cristo. De glória em glória somos transformados segundo a imagem do próprio Filho Cristo. Irmãos, o critério é o noivo. A esposa, a noiva, tem que estar a cara do noivo. Ele tem que olhar para ela e falar assim, está a minha cara. Está do jeitinho que eu gosto. O critério não é fundamento de igreja nenhuma, de doutrina nenhuma. O critério é Cristo. Quando Deus olha para nós e subtrai de nós Cristo, Ele nos aprova. Deu para entender? Deus quer olhar para mim e para você, sabe o que Ele quer enxergar? Ele mesmo. A sua própria imagem. Aí que está o nosso problema, né? Aí que está a coisa. Porque aqui, irmãos, entra a participação. Você vê que o texto aí fala sobre perseverança, paciência. Aqui, irmãos, entra o nosso permanecer em Cristo.
É por isso que Paulo falava, quero ser achado nele. Bom, eu fui colocado lá pela graça, pela misericórdia. Essa é a obra divina. E eu aceito de bom grado, com todo o meu coração. Sou alegre e louvo a Deus por isso. Louvamos a Deus pela redenção. Mas aí há uma coisa. Eu não posso desperdiçar isso, não. Aí entra a minha participação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Ó, entra o meu suportar, entra a minha perseverança, irmãos, para ser aprovado. Uma vez confirmada, irmãos, né, a minha fé. A gente não sabe disso, né? A gente quer andar com Cristo e a gente sequer sabe disso. Esse é um dos fundamentos que a gente menos tem. É que muitas vezes a gente ouve tanta pregação com esses textos tão voltado para tanta coisa que não tem nada a ver. E a gente se perde nesse caminho. Mas isso aqui é fundamento, porque Paulo diz, assim andai nele. Nele radicados, nele edificados, nele o quê? Confirmados a vossa fé. Esse é o terceiro fundamento da nossa caminhada cristã. Tem um último, que esse é interessante, que eu entendo que é de certa forma um resultado comum e natural desses três fundamentos sendo, né, uma verdade nas nossas vidas. O quarto fundamento, irmãos, a palavra diz assim, assim andai nele, crescendo em ações de graça. Eu entendo o seguinte, irmãos. Uma vez radicados, uma vez edificados, uma vez confirmados em Cristo, nós crescemos em ações de graça. Novamente a coisa volta lá para cima. Irmãos, 2 Coríntios 4,15 diz assim, olha que interessante. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Irmãos, aqui novamente surge um outro propósito, paralelo àquele de ser edificado para santuário. Há um outro propósito nessa obra da ratificação em Cristo, da edificação e da confirmação. Que propósito é esse, irmãos? Glória a Deus. A gente está falando aqui do fruto permanente, irmãos. A gente está falando aqui do fruto que prevalece, da vida em Cristo Jesus, útil no Senhor, onde a graça transforma em muitas pessoas ações de graça para a glória de Deus. Isso, na caminhada cristã, nós precisamos crescer. Nós começamos lá embaixo. Lá embaixo. Quase que sem ação de graça nenhuma. E aí Deus vai trabalhando e nós crescemos em ações de graça. Um outro texto, olha só que interessante. Esse aqui é famoso. Paulo também. Aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Olha que interessante como tem uma ligação com o que a gente está falando. Porque ele fala assim no começo, não andeis. Nós estamos falando sobre o quê? Andar. Andar onde? Andar nele, né? E aí ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com... Apareceu, irmão. Com ações de graça. Irmãos, andemos nele, crescendo em ações
de graça. Bom, então eis os 4 fundamentos da nossa caminhada em Cristo. Só para terminar, novamente aquele texto de Colossenses, pode deixar que eu leia. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim então andai nele. Nele radicados, nele edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Hoje vocês foram instruídos, foram? Foram ou não foram? Não vão poder dizer que nunca foram instruídos. Vocês foram instruídos, tal como fostes instruídos. E aí, olha lá, crescendo em ações de graça. Assim, irmãos, andemos nele. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra bendita do Senhor. Um texto com 2 versos, mas tão rico, tão forte, tão cheio de palavra, de doutrina, de fundamento. E nós precisamos ser uma igreja de fundamento. Nós precisamos ter fundamento sobre os nossos pés. Nós precisamos saber onde nós andamos. E a Tua palavra nos encaminha, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos tanto dessa graça, esta mesma graça que nos incluiu em Cristo, que nos coloca juntamente com Cristo. Ela precisa nos acompanhar, Pai, de maneira abundante, para sermos de fato edificados para o Senhor, dedicados para o Senhor, para que possamos, ó Pai, de fato, Senhor, aí está o nosso problema, confirmados na fé. Temos sido reprovados muitas e muitas vezes, e eu digo por mim, Senhor Pai, ajuda-nos pela Tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos pela Tua graça, para que a nossa fé seja aprovada por Ti mesmo. Para Ti mesmo, Senhor. Para que as ações de graça cresçam nas nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, nós obrigado por essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar, a reter esta palavra, Pai. Senhor, queremos ser diante dela, Senhor, uma terra boa, fértil, onde essa semente cai e dá fruto, Senhor. Então faz de nós, ó Pai, uma terra boa, Senhor, diante da Tua semente, diante da Tua palavra, para que ela não se perca. Para que ela não se perca na nossa caminhada com o Senhor. Senhor, queremos estar radicados, queremos estar edificados, queremos estar confirmados e crescendo em ações de graça diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Antes de terminarmos, nós vamos ter a ceia do Senhor.